Amém. Pai, obrigado pela oportunidade que a gente tem de recomeçar esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Amém, A Jesus. gente te louva por tudo que o Senhor tem preparado no coração do Marcelo e que Teu Espírito Santo possa usá-lo. Amém, Usá-lo Jesus. para crescimento dos Teus filhos aqui na BP e eventualmente para aqueles que também podem assistir. Obrigado pela vida deles, da Adri, do Mar, dessa casa. Amém, E Jesus. se abre para aprender mais de Ti e compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Em nome de Jesus, a gente declara que esse aqui é apenas o início de Amém, uma Jesus. grande obra que o Senhor Em vai nome fazer de Jesus, nós na cremos. vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, primeiro de tudo, obrigado, né, pelo investimento de vocês aí, a gente está junto aqui reunidos, né, e é simples assim mesmo, né, 2 ou mais unidos, né, com o mesmo objetivo, Deus está no meio de nós, né. E a gente vai começar esse módulo que Deus vem colocando no meu coração já há um bom tempo, o problema assim das igrejas, da grande maioria, né, principalmente no âmbito neopentecostal, onde a maioria das igrejas novas, atuais, emergentes estão enquadradas, é a fragmentação da mensagem, sabe? Então você entende as histórias, você conhece as histórias, mas elas estão soltas. E isso aqui é uma história, um começo, meio e fim. Deus não tem 2 temas. O tema de Deus é o Evangelho. É nos apresentar o Evangelho, Jesus Cristo, né? E essa fragmentação deixa as pessoas assim sem uma fé coesa, porque não entendeu o espectro de Deus, né? De criação, queda, né? Redenção e consumação de todas as coisas. Então a gente vai, nesse módulo, vamos tentar caminhar pelas escrituras todas, fazendo essa amarração. Deus não mudou. O que muda são as alianças e a maneira como ele se relaciona com o seu povo. Mas a natureza moral e o caráter de Deus é imutável. Desde a eternidade passada. Então, às vezes a pessoa fica confusa. Não, mas aquilo Deus fazia porque agora Deus mudou. Não. Deus é imutável, desde a eternidade passada até a eternidade futura, né? E a gente precisa entender isso através da história da redenção, que é a palavra, né? O Evangelho. E da mesma maneira, qual é a mensagem da igreja? Não tem várias mensagens, eu tenho isso, eu falo isso, uma fala isso, não existe isso. Mas no nosso meio, assim que a gente está, tem isso, né? Você vai naquela igreja porque aquilo é o foco, são as hiperênfases. E isso é um desserviço ao Evangelho. Então a gente vai caminhar junto, né, permitindo o Senhor que a gente tenha esse entendimento como uma mensagem. E aí todos os acontecimentos, a reação, a ação e o que teve como reação daquela ação. Então, desde o jardim até Apocalipse, é uma história só. E aí a gente vai trabalhar nisso. E antes da gente entrar, por isso que era legal esse bate-papo hoje, introdução, para a gente entender um pouco desse módulo, é assim, a gente tem que entender, então, por que ele nos deu as Escrituras. Deus fala de muitas maneiras, sim, mas nenhuma delas como a palavra dele já revelada. Então, quando a gente fala de profecia, os entendimentos, assim, é isso, né? A gente não precisa de nenhuma profecia para saber o plano de Deus eterno. 0, porque está tudo aqui. Não estou dizendo que não possa haver as profecias, mas ela é mal interpretada por causa disso. Para a redenção, você não precisa ouvir nada. Está aqui. Começo, meio e fim. Né? Mas a gente está buscando, né, revelações e tal, mas ele já revelou tudo. Então ele deu as Escrituras para a gente
entender assim, o porquê. Porque a gente pode correr o risco de estudar as Escrituras por razões erradas. Né? Então eu quero ter conhecimento da palavra de Deus. Mas foi esse o propósito que ele deu às Escrituras? Foi para você conhecer? Ou para você entender e ser redimido através dessa palavra, né? Se a gente buscar da maneira errada, a gente vai perder o que ele quer, porque a gente precisa, quando vai para as Escrituras, enxergar o coração de Deus. O que ele está querendo dizer com esse livro para mim, para você? Quando a gente abre, a gente tem que ter esse coração. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse texto? Né? E aí a gente vai crescendo nisso, né? A gente vai lá, João 3,16, né? Fala, caramba, versículo forte, né? Deu seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê não pereça. Então, assim, quando a gente vai para as Escrituras, a gente tem que entender o que ele fez para que a gente tivesse isso. Não foi de graça, né? Ele teve que dar o Filho amado, unigênito, perfeito, para que através dele a gente possa ser salvo do nosso pecado. Né? Então, Deus tem esse desejo com o povo dele. Quando a gente fala que é Deus que persegue o homem desde a criação. Desde a criação, né? A gente viu várias vezes aí o jardim, quem que vinha falar com o homem? Não era o homem que era, Deus vinha. Aí depois, por que a necessidade de construir o tabernáculo? Para que Deus possa habitar entre os homens. O templo, para que Deus possa habitar entre os homens. Na transição das alianças, Jesus Cristo, uma pessoa, né, a palavra encarnada, como ele era chamado? Emmanuel, Deus conosco, Deus habitando com os homens. E hoje, através da igreja. Então a gente entender o que é ser uma igreja, porque a igreja é que diz ao mundo que Deus quer habitar entre os homens. É a nossa mensagem. Aí o mundo está vendo isso nas igrejas? Ou está vendo facção, discórdia, vaidade, todas essas outras coisas? Então a importância da gente ter clareza na missão para ser uma igreja missional intencional. Um grupo de pessoas redimidas, adotadas, né? Que mostra para o mundo Deus que habitar entre nós. Né? Então a gente vai passar esses tempos aqui juntos, tentando ver isso, né? Que a gente entenda, tenha essa compreensão do que está no coração de Deus e como a gente se portar com esse conhecimento. Né? Então, quando a gente passar pelos livros, pode até ser que não vai ser uma coisa tão detalhada no sentido de todas as coisas que, né, se pegar Gênesis em 50 capítulos, nós não vamos ficar um a um, raiz etimológica, não é essa a ideia desse módulo. A ideia é assim, através das coisas que aconteceram nesse livro, como Deus está conduzindo esse povo. E aí, a gente vai ter esses paralelos, na maioria dos livros, a gente vai conseguir ver bem esse contraste, né, de o que acontece quando os homens que ouviram e andaram pelo que ouviram, e o que acontece quando aqueles que não ouviram ou ouviram outras vozes, né, o inimigo e tal, e para onde é que foi? Os caminhos que vão, né, paralelos aí na palavra de Deus, né? Então, a gente vai construir isso. E aí eu queria abrir com vocês, se alguém puder estar com a Bíblia aí,
Qualquer versão que você tiver é bem-vinda, porque são transliterações, eu não tenho muito problema com isso, não. É 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha esse versículo que a Ju leu para a gente, né? Quando fala aqui da inspirada, né? A inspiração é tel, né? De Deus, pneustos, ou seja, soprado, inspirada por Deus, a palavra, né? Então, Deus soprou vida nesse livro. Da mesma maneira que ele fez com Adão, lá no jardim, ele fez aqui nesse livro. Ele soprou vida. Por isso que a gente, não é inspirado, é mais profundo do que isso. Deus soprou vida nas Escrituras para nosso, né, para nos guiar. Então, se Deus não tivesse soprado vida em Adão, ele ia continuar sendo pó, né? E qualquer livro que Deus também não sopra a vida, continua sendo pó, né? Então a gente tem que entender que a Bíblia é entre os livros o que Jesus é entre os homens. Né? Ela tem a vida de Deus. Então, e aí, a Ju continuou aqui, né, para ensino, né, ó, esse livro nos ensina. Como que ele nos ensina? Nos mostrando o caminho certo. Aí fala assim, nos repreende, né, para repreensão e corrige. Então, além de nos mostrar, ele preserva a gente nesse caminho. Que o caminho que a gente anda através desse livro é o caminho da santidade. A gente vai se separando da humanidade carnal de Adão em nós. A gente vai se separando das práticas do mundo nesse caminho. Então, ele vai nos repreendendo e corrigindo através dessa palavra. Não é o que eu acho, o que o outro acha, é o que Deus diz. Aí a gente andando nisso, vai havendo essa separação, né? Aí, ó, também para correção, ou assim, quando a gente erra, o que acontece? Ele nos direciona de novo. Se a gente for sincero com a palavra, a partir do momento que a gente saiu do caminho, errou, a gente vai entender, o Espírito Santo vai nos revelar. E aí o que ele quer? Ele quer nos castigar ou ele quer nos trazer de volta para o caminho? Nos trazer de volta para o caminho. Então, nos corrige, né, para a instrução na justiça, né, para a educação, em algumas versões, da justiça. Então, é como se fosse um manual que ele nos deu para isso, para a gente entender. Então, a gente vê que essa palavra foi dada para transformar o nosso caráter. Então, assim, a não compreensão dela vai nos dar um caráter que não é integral, assim, sabe, fragmentado. Em alguma área eu sou demais, outras aqui eu negocio, aqui não sei o quê. Eu vou escolhendo, né? E essa palavra, a gente permitindo, ela vai nos transformar o nosso caráter a ponto que a gente se torne homens e mulheres piedosos para a glória de Deus, né? E para o benefício do mundo. Então o mundo olha, vai ver pessoas piedosas, mas por quê? Porque foram transformadas por essa palavra, porque no final desse verso que ela leu, o objetivo final é que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É como um copo, né? Agora está até a borda. Então, quanto mais a gente permite a palavra transformando o nosso caráter, mais esse copo vai enchendo, né? Para a gente poder cumprir o que ele preparou para todos nós. E isso vai além de um ministério, porque aí você fica pensando, não, mas então onde eu vou ter que servir? Assim, vai além disso, é na sua vida integral.
um homem e uma mulher de Deus, né, vivendo no mundo para a glória de Deus, independente de onde você esteja. Então você glorifica na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja local, né? Um dos maiores problemas que a gente vê hoje na igreja é esse dualismo. Então assim, eu sou santo e crente no domingo na igreja, mas segunda não, aí você não sabe, Deus, o negócio é, se eu não pegar o mancha aqui, cara, e isso te dá um desgaste e uma canseira, porque assim, poxa, eu preciso isso, eu preciso aquilo, sabe? Então eu preciso ser aquele bom profissional, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que ser... E fica só cansaço. Aí se eu tenho uma vida integral, onde o que eu faça é para glorificar a Deus, e eu estou fazendo para glorificar a Deus, o resultado daquilo vai me abalar tanto? Se eu estou fazendo para a glória de Deus, eu não consegui responder tudo que eu tinha que fazer hoje, mas eu fiz o meu melhor para a glória de Deus. Eu vou ter descanso ou não? Agora, se eu estiver naquilo, não, mas eu falhei, é o dualismo. Eu analiso algumas coisas através da ótica de Deus e algumas coisas através da ótica do homem. Mas o Senhor nos chama lá em Efésios, né, para assentar nos lugares celestiais, é mudar como você enxerga as coisas. E a lente para a nossa cosmovisão, né, visão de mundo, é a palavra de Deus. Então a importância da gente entender isso é para a gente sair disso, desse dualismo. Nunca foi plano de Deus, né? Eu falhei como pai. Você está fazendo para a glória de Deus o melhor? Então você não falhou. Mas não consegui fazer tudo. Não, é outra coisa. O que você fez? Fez para a glória de Deus? Né? Então, a gente quando estuda as Escrituras, né, que vai começar, a gente tem que entender isso, que além do livro em si, tem a inspiração, teopneustos, né? Então assim, só o Espírito Santo de Deus é que pode nos ensinar a palavra de Deus. Obviamente que ele pode usar irmãos, nós estamos aqui numa escola, né? Eu clamo a Deus que o Espírito Santo me use para que a gente possa, né, entender um pouco mais. Não é esse o ponto, a própria palavra fala desses dois lados, você aprender sozinho, você aprender com irmãos, né, tem o dom de ensino. Mas o mesmo Espírito Santo que ensinou os apóstolos lá do primeiro século, é o Espírito Santo do século XXI, ou mudou? Então tudo que ele ensinou para eles está disponível para nós. Tudo. Né? É esse espírito, né, que quando a gente se dedica a horas, né, ou aqueles que trabalham com traduções, vai ficar às vezes 16 horas em cima de um texto, né? É o Espírito Santo, através de homens, para que outros tenham acesso, né, à sua palavra. E quando Jesus, né, estava caminhando lá com os discípulos no caminho de Emaús, e abriu as Escrituras, né, é a mesma coisa que acontece hoje, né? O que eles falaram? O nosso coração ardia, né? E a gente tem que buscar isso. E assim, eu não vou dizer que todas as vezes a gente vai conseguir. Tem dias que eu abro a Bíblia e parece que eu estou num deserto, cara. De verdade, sabe? De verdade mesmo, não consigo ver nada. E tem dia que eu começo a ler e falo, meu Deus, quantas vezes eu li esse texto e nunca tinha visto isso? Mas você acha que é porque eu estou mais esperto hoje? É o Espírito Santo, né? Então a gente tem que ir sempre com esse coração ansiando, né? Para que quando a gente abra as Escrituras, aconteça isso. Porque o texto lá de Lucas fala assim, ó, nosso coração ardia em nós quando o Senhor nos explicava as Escrituras. Olha que bonito. Ele explicava e o coração ardia. Então as verdades que Deus revela, né? Elas nunca vão ser chatas, entediantes, porque é o Senhor que está nos trazendo, está revelando a glória dele através de Cristo Jesus, né? Então, assim, na antiga aliança, as pessoas meditavam nas Escrituras, né? Mas agora o que a gente tem, né? Quando a gente falou,
que encarnou, né, o verbo encarnado, Jesus, João 1,14. Então agora a gente vê a glória de Jesus através das Escrituras. A gente pode ler vendo o Pai através do Espírito revelando o Filho, né? Então, desde sempre, esse Deus trino, que às vezes as pessoas têm até, aqui não tem canetinha, aqui outra hora eu rabisco, assim, de entender a trindade. Não precisa, Ju, isso aí é desse entendimento desse Deus trino, que sempre teve, assim como nós somos indivisíveis, nosso Deus também é o único Deus verdadeiro. Nós não temos 3 deuses, nós temos um único Deus verdadeiro, mas com 3 pessoas distinguíveis: o Pai, o Filho e o Espírito, né? Com um único Deus. É difícil a gente entender assim, né, humanamente, né? Porque assim, então são 3 em 1, 1 em 3, tal. Mas Deus é um só, o único Deus verdadeiro. Obrigado, Marcão. Mas como ele se relaciona conosco? Através de 3, né? Então é tipo assim: tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Aí aqui. Mais ou menos isso, assim, para a gente ter uma... O Pai é Filho? O Filho é Espírito? Espírito é Filho? Espírito é Pai? Não. Pai é Deus? Filho é Deus? Espírito é Deus? Então é mais ou menos como a Trindade, né? Os exemplos é difícil a gente dar, porque um fala... gelo, água, vapor. Também não é, porque aí seria a mesma pessoa em modos diferentes. Aqui não, são pessoas distintas. Mas todos são 100% Deus, né? E a revelação da plenitude de Deus está através do Filho, né? Quem revela o Pai é o Filho, e através do Espírito. Então, até para nós termos a revelação de quem é Deus, a gente precisa do Deus Trino. Entendeu? Porque senão nós vamos, porque a palavra fala assim, né? Toda a plenitude de Deus em Jesus. Então, através do Espírito, a gente consegue enxergar a plenitude de Deus no Filho, né? Mas não são 3 deuses, né? São um único Deus que se relaciona conosco em 3 pessoas, né? E se a gente anda, né, com o Senhor, com a palavra dele, a gente vai ver a glória revelada através das Escrituras pelo Espírito Santo, né? Então, assim, a gente lá, antes, né, da antiga aliança não tinha essa revelação, e hoje a gente tem, né? A vontade de Deus, né? O Provérbios fala que a glória de Deus é ocultar as coisas e a glória dos reis é descobri-las. E quando ele nos fez reis e sacerdotes, é para que a gente possa descobrir essas coisas, né? Através da palavra, né? Essas riquezas ocultas que ele coloca para a gente, né? E ao que Jesus disse, né? Como a palavra de Deus é perfeita em Mateus 11, 25, ele fala assim, ó: graças te dou, Pai. Jesus está falando, né? Porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, mais uma vez, a gente não precisa
de erudição, não precisa, né, de inteligência como uma característica, né, pessoas mais inteligentes que outras, né, como uma característica, mais belos, mais altos, são características físicas, mas a palavra de Deus vai acima dessas coisas. A única coisa que ele precisa da gente é um coração sincero, querendo aprender as Escrituras, né, e que seja, assim, humilde e confiante como uma criança, né? É com um adulto, quando você fala, ela confia no que você está falando, né? Quando a gente fala alguma coisa assim, a mesma coisa. Por isso que fala assim, revelaste aos pequeninos, né? Então é o estado do coração da gente e não a inteligência que vai determinar o quanto a gente compreende as Escrituras. Então isso mostra a bondade e a justiça de Deus, né? Você não está firmado em nenhuma qualidade sua, porque você fala, poxa, eu estudei, eu sou inteligente, então eu vou ter. Se aquele irmãozinho lá que tem menos inteligência, não é? Abrir as Escrituras com o coração, né, aberto para aprender como um pequenino aqui, vai ter a revelação. Por isso que é linda a palavra de Deus, né? Então ela traz essa promessa para a gente, né? E se a gente manter isso, a gente vai ter entendimento da palavra, né? E tanto para os mandamentos, tanto para nossa obediência aos mandamentos, como para a repreensão, né? Você corrige o Matias, Leandro, porque você não gosta dele? Não, corrige porque eu gosto. Porque você ama ele, né? Você imagina Deus. Então a repreensão de Deus, né? A Ju trouxe aí recente essa palavra, né? A gente tem que entender isso, que essa palavra também vai nos trazer repreensão e conforto também, né? Quando a gente está precisando. Então se a gente não consegue fazer a Bíblia como a nossa autoridade máxima, né? E final, em tudo que diz respeito à nossa fé, a gente ou vai ser levado pelos movimentos, né, que é o que fala todo vento de doutrina, cada hora vai ter uma coisa, é uma montanha, é não sei o quê, cada hora vai, e você vai estar naquilo, né? Ou o que vai acontecer, que eu já vi muitas vezes acontecer, você vai apostatar da fé. Via de regra, o pessoal que vai muito fundo nessa parte aí de batalha, do espiritual, assim, lá na frente, eu tive com o Leandro, ficamos o dia, a sexta-feira toda juntos ali, conversando com pessoas assim, destruídas, por causa desse ambiente, né? Tipo, tomando tarja preta, com psicólogo, com psiquiatra, profissionais estão atuando na área e tal, mas falou, cara, me matou esse tipo de... Por quê? Porque não fez como autoridade máxima da fé. Foi atrás dos moveres e das coisas, né? Então, como é importante como um povo de Deus, a gente aqui como um pequeno remanescente, a gente entender essas coisas. A gente entender que o próprio Deus engrandeceu a tua palavra acima do teu nome, ele fala. A humildade desse Deus maravilhoso, né? Está em Salmo 138. Então, se a gente rejeita, ignora, né, ou trata de maneira assim leviana, a gente é que vai perder. A gente é que vai perder, né? E aí, com... Se jogar do prédio, desafiar a lei da gravidade. Exato. Né? Tá escrito e a gente insiste em buscar onde não é a fonte. A gente vai, né, esses moveres, e a palavra fala assim, vão ficar como meninos indo para todo o vento de doutrina, é o que a gente mais vê. A gente não percebe, mas cada hora é um, você pode reparar. Dá uma analisada aí nos últimos 30, 40 anos para você ver os movimentos, e depois, pum, fumaça, acaba tudo. Vê que não era o remanescente fiel que percebeu, sai destruído. A gente teve, assim, bem dolorosas mesmo as histórias, assim, sabe? Muito triste. E com grandes expressões do gospel, sabe? Pessoas que andavam junto no meio. Então, mas por quê? Falta da compreensão. Porque a partir do momento que você tem uma compreensão clara,
Pô, se não está nisso, não, para mim não serve. E amém. Né? Agora, se você não tem, é aquela, né? E aí, a gente começando em Gênesis, né? O que quer dizer Gênesis, né? O princípio, os inícios, né? Os livros do Pentateuco, normalmente os nomes são a primeira palavra, né? Então, o que deu esse nome aí de começos, né? É porque ele começa Bereshit, né? No princípio, no começo, antes de qualquer coisa, no princípio ele já estabelece, né? E aí a gente vai ver nesse livro, a gente vai ver isso, os princípios, a gente vai ver as criações de Deus e os rumos que tomaram, né? Quando obedeceram e quando não. Então a gente vai ouvir um relato de 2 homens que ouviram Satanás e onde isso levou. Vamos ver o relato de 2 homens que andaram com Deus e onde isso levou. Então, eu estou falando isso que a gente vai ver, porque não vai ser exaustivo, a gente não vai ver, pegar palavra por palavra, etimologia, mas nós vamos passar por isso. Aí a gente vai ver Babilônia, vai ver, né, Jerusalém, Abraão e Melquisedeque, e vamos passar, né, com exemplos desses homens da vida de Isaac, de Jacó e a vida de José. Né? Então, assim, nesse começo, a gente já vai ver a criação, né? A criação do homem, do pecado, como entrou o pecado, o plano da redenção e das 2 correntes que permeiam até o fim da Bíblia. A gente vai passar pelos livros vendo como elas vão, que é a corrente da religiosidade e a corrente da espiritualidade. E vai ver os caminhos que foram trilhados por aqueles que não ouviram a Deus, mas trilharam o caminho da religiosidade. Então o culto bombava. O que representava a presença de Deus na antiga aliança, no tempo do tabernáculo, no tempo do templo? O que era a presença de Deus? Não era a arca? Quando tinha a arca lá, a presença de Deus, né? E a gente vai perceber que ficou muito tempo o culto deles bombando, com Saul sem a arca. A arca estava em outro lugar, e o culto lá. Então, os caminhos da religiosidade e os caminhos da espiritualidade. Então, assim, dos caminhos que conduzem à Babilônia e o que vai conduzir a Jerusalém, né? E vi que descia do céu a nova Jerusalém, né? Então, o caminho que nos leva até lá e o caminho que vai levar só à Babilônia. Só que o caminho da Babilônia, você está achando que você está no caminho de Deus, porque é o caminho da religiosidade. E esse é que é a maior dificuldade, que as pessoas não conseguem muito enxergar, né? A falsa e a verdadeira religião. Então, por isso que, como nos proteger como filhos de Deus? Entendendo o que Ele nos diz, né? E voltar para a simplicidade, né? Entender que há caminhos desde o jardim até Apocalipse. Só lá no final que a gente vai ver em Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia, mas aí já é o fim. Até lá os 2 caminhos vão estar. E onde vocês acham que vai ter mais gente andando? Qual que você acha que é o caminho mais espaçoso, mais gostoso, mais legal? Porque é largo. Entendeu? Não há custo, sabe? A gente tem que, sim, parar um pouco para pensar, né, irmãos? No sentido assim, vamos ser honestos. O que custa para nós ser cristão hoje? Se o seu influencer é, seu coach é, seu chefe é até meio que um selo que você é cool, né? O que custa? Né? Então, que caminho é esse? Que não tem custo algum. Né? Onde não há uma santificação nesse caminho.
onde ele é estreito, que vai ali, né? Difícil. Então a gente precisa entender todas essas coisas, né? Então quando começa assim esse livro com essas palavras, né, ó, no princípio Deus, né, ó, que é a tradução lá, Bereshit Elohim, né? Quando eu quis falar isso aqui é para dizer que já lá, desde lá já está isso aqui. Não é Jeová, não é nada disso, não é o Senhor, é o Elohim. Então, antes de tudo, começa o livro assim, ó, no princípio Deus, Bereshit Elohim. Então assim, nas nossas vidas já começa assim, como que esse manual fala para a gente começar a andar? Antes de tudo o quê? Deus. Vai começar alguma coisa, mas no princípio está o quê? Deus. Eu vou fazer isso aqui, mas no princípio o quê? E aí eu analiso o que eu estou fazendo. Ele está aqui no princípio? Se não está, peraí, então deixa eu rever aqui a rota. Né? A nossa narrativa, né, em todas as áreas, né, a gente entender que ele precisa estar no primeiro lugar. Né? Quando Deus encontra um homem, né, uma mulher que procura viver isso, colocar ele em primeiro lugar, nos seus negócios, nas finanças, na sua vida cotidiana, Deus vai encontrar algum limite para trabalhar com aquela pessoa? A gente que vai colocar, não é ele. Se a gente tiver lá no princípio, Deus. Né? E nesse capítulo 1, tem essa descrição, né, da criação. E o Marcos também usa bastante essa palavra do bara, né, Marcão? Vamos ler. Quem pode ler o verso 1 e o verso 2 só para a gente? Gênesis 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Glória a Deus. Então aqui está fazendo uma descrição. E nesse capítulo, né, capítulo 1, é interessante que a gente vai achar entre as palavras, né, o criou como bara e o fez como assa, que também, em algumas traduções, também está traduzido como criou, mas é palavra diferente, né? E assim, Deus criou a terra, né? Bara. Mas fez o firmamento, 7, já é assá. Ele criou o homem, bara, 27. Né? Então, esse fez, que eles se intercalam, né, entre bara e o assá, é no sentido de criar do nada. O outro eu faço através de alguma coisa. Então eu tenho um papel, fiz um aviãozinho. Eu fiz, não é um bara, é um assá. Então ele trabalha nisso, né? Quando ele criou, ele usa essa palavra, inclusive quando criou o homem, né? E no princípio Deus, né, criou os céus e a terra. E independente do tempo, né, que ele criou isso, a gente não tem a certeza. Se a gente achar uma cronologia, a gente pode achar que ela é bem mais nova do que dizem, né? Mas não é esse o ponto. Quando ele criou todas as coisas, né, que estabelece no primeiro verso, e em Hebreus fala isso, né, em Hebreus 11:3, que tudo foi criado perfeito. Nada do que Deus cria, irmãos, é imperfeito. Né? Tudo que ele cria tem perfeição. Né? Deus, nada do que ele cria, tudo é perfeito. Então, ele nunca poderia criar nada vazio, escuro e sem forma. E não está aqui logo no segundo? A terra, né? Mas como assim? Se ele cria tudo que é perfeito, a palavra fala isso, né? E aí a gente já entra aqui. O que aconteceu entre o verso 1 e o 2?
a queda de Lúcifer. Né? Então, nesse espaço, Lúcifer se torna o diabo. Aí, quando o pecado entra no universo, no mundo, né? A gente vê isso aqui, ó. Sem forma e vazia, e havia trevas. Só que mesmo assim, o que acontecia aqui, ó? O Espírito de Deus, né? Algumas traduções falam pairava, se movia, né? Mas a palavra no original, o entendimento, é tipo chocava, sabe? Tipo como uma galinha faz com o ovinho, para ali até ter a vida. Era o que o Espírito estava fazendo. E por que não é mencionado aqui na Bíblia isso? Porque a Bíblia foi escrita para quem? Para os anjos ou para os homens? A história dos homens. Né? Então, teria como o homem entender uma narrativa de Deus para os homens ou falar essas coisas? Né? Não, eles têm a nossa, né? E a gente vai pregar para eles, né? Então, assim, a criação do homem aparece no primeiro capítulo. E aí vem a queda, que depois é explicado na palavra em Isaías 14 e Ezequiel 28. Que está nesse espaço entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2. O que aconteceu. Então, o que a gente vê quando lê a Bíblia já é a reconstrução, porque a construção plena é simples assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, está tudo lá. Aí nesse espaço, né, aconteceu, aí ele está descrevendo, quando a gente começa nos próximos versos e capítulos, a restauração da terra corrompida, que ela estava, a gente lê lá, deteriorada, escura, vazia. E aí no final, o que acontece? O próprio Deus disse, né, na restauração, muito bom. Né? E isso, já logo no primeiro capítulo da Bíblia, já é uma mensagem para nós, da nossa restauração. Né? Satanás entra na nossa humanidade e nos torna como? Desse jeito aqui, ó. Sem forma, vazio, em trevas. A mesma coisa com a criação acontece com o homem quando entrou o inimigo. A gente também fica deformado, né? Por quê? Porque a gente perde a imagem de Deus. Assim como a terra perdeu. Pode falar, Carlinha. Marcelo, e essa terra que Deus restaurou, ela é igual ao plano original ou ele... Então, na verdade, até o capítulo 3, sim, de Gênesis, antes de entrar o pecado pelo homem. Entendeu? Porque aí, é aquela história, até quando a gente está nesse momento, né, de discutir doutrinas de soteriologia e tal, né? Então, assim, se você vai numa linha calvinista, você, né, então eu não poderia, é só Deus, você não tem força para nada, mas você concorda que tanto Lúcifer, que era um anjo perfeito, como o homem criado perfeito, pecou? Então, Deus fez ele pecar contra ele mesmo? Então aí a gente já começa a ter uma livre agência, um livre arbítrio. Porque nós não temos isso, porque nós já nascemos em pecado. Mas e Adão? E Lúcifer? Escolheram pecar. Então, até o capítulo 2, perfeitos. No 3, aí já não. Então aí... nós já tínhamos o trabalho, a função. O que nós não tínhamos são os espinhos, os abrolhos, o suor do nosso rosto para ter o pão, né? Não que nós não teríamos que cultivar e guardar, nós teríamos trabalho, assim como teremos o trabalho, porque quando a gente entende a metanarrativa de Deus, tudo vai ser restaurado. Então, assim, por que eu já vou destruir uma coisa que eu sei que vai ser restaurada? Eu não posso trabalhar para que não seja? Então, até como eu lido com a criação muda, se eu entendo isso aqui.
Porque a redenção não é só para nós, é toda a criação. Então eu já vejo de maneira diferente. Poxa, vai ser restaurado e eu estou trabalhando na destruição? Até como eu lido, né, com a criação, muda a nossa metanarrativa. E temos 10. Então, quando a gente perde, né, Adão foi criado perfeito e o diabo arruinou essa imagem de Deus, né, nele. E aí precisou também refazer o homem. Né, refazer o homem. Então, hoje Deus está dedicado e trabalhando na restauração da humanidade, para trazer um novo povo para Ele, conforme o projeto inicial. Então, o trabalho é esse. E a igreja trabalha com Ele nisso, restaurando. Então, não importa o quão sem forma e escuro e vazio a gente esteja, através do Espírito Santo nós podemos ser restaurados. E esse capítulo 1 ensina que Deus pode, né? Ele pode nos tornar perfeito, né? Para que a gente possa voltar a refletir a imagem dele, né? E aí que possam dizer, está muito bom, como Deus falou, né? Então essa é a primeira mensagem do primeiro capítulo da Bíblia, né? E como que isso vai acontecer em nós de maneira prática, né? Compreendendo como aconteceu na criação, né? Como ocorreu, que aí ela também pode acontecer na nossa vida. Então, assim, cada palavra que Deus soltava e que a criação obedecia, o que acontecia? Nossa, ficou bom. A mesma coisa conosco. Sem forma, vazio, em trevas. Cada palavra de Deus que a gente acolher e andar, voltei para o projeto naquela área. Entendeu? E vai trabalhando. Então, todos os dias, Deus fala através da sua palavra. Né? Todos os dias. Ele disse lá no primeiro dia, o que ele disse lá, né? É isso que a gente, quando a gente abre esse livro, é o que a gente vê, Deus falando, né? E as coisas se transformando, porque a criação obedecia àquela palavra. Já está pregando, é o que eles falam de proto-evangelho, né? Já está pregando o evangelho para nós. Então, cada palavra de Deus que eu me sujeito a ela, eu já sou transformado, porque eu ouvi uma palavra de Deus, né? Por isso que Jesus falou que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai, né? Que prossegue na boca de Deus. Então, assim que Deus planejou que o homem vivesse. Esse é o método de Deus para nos transformar. Se a gente não ouve a voz dele, não vai haver transformação real. Você pode trabalhar na sua moralidade, no seu caráter, não estou dizendo que tem ateus com uma moralidade lá alta, mas não é esse o ponto. Nós estamos falando de transformação, voltar para o projeto, uma nova raça. E isso é só através do Evangelho. Não tem outra maneira. E a igreja perdeu isso, então acha que compete com outras coisas. Nada compete com isso. Não tem psicologia, não tem nada que possa fazer. É só o Evangelho que nos volta ao lugar onde Deus planejou, para nós termos a imago Dei, né? A imagem de Deus novamente. Então a gente precisa desenvolver esse hábito, né? De ler a palavra, de ouvir a Deus através da palavra. A gente não pode ler esse livro, que nem eu estou lendo um romance ou um livro de química, lá que a Manu tem uns livrão lá, mais grosso que a Bíblia, né, filho? E se eu ler da mesma maneira, eu não vou ouvir o coração de Deus, né? Se eu quiser, porque eu quero saber isso, ganhar uma discussão. Não, eu quero ganhar uma vida para o Senhor. Vai mais além, né? E aí a gente entende, né? Então, quando a gente fala que o Espírito de Deus, né, o verso 2, pairava sobre as águas, né? O que quer dizer isso? Então, eu ouço a Deus e aí para aí? Não, eu permito que o Espírito atue em mim. Eu permito a atuação do Espírito. Só assim é que vai ter essa transformação. Então, desde o início, o Espírito age em conjunto com a palavra. Desde o início.
né? Não adianta. E via de regra, eu estou gastando tempo na introdução para a gente, antes de começar a entrar no ar, ter clareza disso, né? Via de regra, os equívocos e os erros que acontecem no meio religioso é assim, né? Ou eu vou só palavra, ou eu vou só espírito. É difícil você ter esse equilíbrio. Eu uso aquele exemplo do trem, né? Então, assim, o trilho do trem é a palavra. E a locomotiva que puxa o trem é o espírito. Se eu colocar o trem no trilho sem a locomotiva, ele vai para algum lugar? E se eu tirar a locomotiva do trilho, ele vai para o lugar errado, né? Então, nós entendermos isso, esse equilíbrio que o meio neopentecostal rebentou, né? Infelizmente. Né? Então, a gente precisa voltar, né, a esse equilíbrio de palavra com o Espírito, né? O Espírito Santo, ele age em conjunto com a sua palavra, porque o próprio Deus falou assim, que ele magnificou a sua palavra. Não quer dizer que a palavra é mais que Deus, mas é tipo assim, ó, é aqui em Deus, né? Ele não vai sair dela. Ele não vai ferir a palavra de Deus nunca, porque ele é a palavra. Então até ele se sujeita à palavra dele. Deus vai mentir para fazer alguma coisa? Vai trapacear? Então assim, é a palavra. Ele anda na palavra dele, a gente quer andar fora, né? A gente quer seguir a Deus e andar fora da palavra dele. Então, ele age junto, né, o Espírito Santo com a palavra. E só assim é que ele vai nos mudar. A combinação da palavra com o agir do Espírito é que traz essa mudança, né, de beleza ao caos, que nos tira das trevas, né? Então, o grande desafio nosso hoje é esse equilíbrio. A gente não enfatizar, é só estudo, mas também não depender só do Espírito. A gente tem que andar junto. Então, sem a gente estudar isso aqui e sem a capacitação do Espírito, a gente não vai conseguir, né? A gente vai ficar andando em emocionalismos, né? Hoje o fenômeno das igrejas é o seeker sensitive, né? Em alemão eles falam Zeitgeist, que é o espírito dessa época. Então, eu vou atrás de sensações. Então, você vai nesses lugares, parece que você está num show, porque mexe com sua... É luz, é som, é emoção, e você fica naquilo achando que aquilo é alguma coisa a nível de evangelho, né? E não é, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, fica só uma locomotiva fazendo barulho, porque está fora do trilho, né? Não avança. E aí a gente vê logo no início da Bíblia a correção do ensino para essa perfeição. Quem pode ler o verso 4 do capítulo 1? Pode ler. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Ó, então aqui a gente já vê uma coisa aqui. Lê também para mim, Val, por favor, o verso 18. Para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. Então, o que houve aqui nesses dois versos que a Val leu? Essa separação, né? Isso está lá no 4º dia. Então, por isso que Deus repete, né? E a luz não deve se misturar com as trevas. Por isso a necessidade da separação, né? Muitos pensam que toda divisão é do diabo, né? Mas aqui quem dividiu foi Deus, né? Deus é que foi o primeiro a fazer essa divisão, né? Porque a luz não pode ter comunhão com trevas. E quando Deus entra no nosso coração, né? A luz de Deus entra, o que Ele quer é tirar as trevas, é que haja separação, né? E eu queria ler 2 Coríntios, para a gente finalizar, porque a Adri já está me cobrando do horário, né, amor? E, ó... 2 Coríntios 4, 6,
é explicada assim como uma figura do Evangelho, né? Da glória de Deus em Cristo, brilhando em nosso coração, né? Então está falando dessa luz aí. Aí no 2 Coríntios 6, de 14 a 17, está falando esse texto sobre essa necessidade de separar de toda a escuridão, né? Porque a gente sabe que o mundo está em trevas, e nada disso a gente pode permitir que fique em nosso coração, né? Quando os cristãos não se separam das trevas, o resultado é o que a gente está vendo, confusão. Isso foi dito na Antiga Aliança, para a igreja de Corinto, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje? Assim, a igreja vai para o mundo, é rejeitada. Toda a pauta cristã que você colocar como um valor absoluto, você vai ser rejeitado. Com as ideologias, as filosofias do homem, vão usar isso aí, é machismo, é não sei o quê, e vai ficar aquela lacração que é até cansado, né, de a gente ficar ouvindo. Mas, da mesma maneira, o mundo vem na igreja e a igreja aceita. Mas não é bem claro que é necessário ter uma distinção, uma separação? É necessário. Quando a gente fala de santidade, é separar para algo. E a igreja ela tem que estar bem distinta. E o Evangelho nos leva a isso. Ou eu aceito ou eu rejeito. A terceira via, que é o que faz o caminho da religiosidade, é o eu adequo, né? Vou ressignificar, tal. Mas se nós formos honestos com a palavra, ou eu aceito ou eu rejeito. Ou melhor, eu mostro essa separação. Só para a gente finalizar, quando Jesus fala, né, que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, de maneira alguma ele está dizendo de violência, mas ele está dizendo assim, vai ter situações que vai haver facção. Por quê? Porque assim, se eu não vou negociar com a palavra de Deus, com esse princípio, e aquela pessoa não vai e eu estabeleço, o que acontece? Fala, olha, até aqui eu vou, daqui para cá não posso mais. Você pôs a espada, separou. Não é nesse sentido do ataque e tal, é no sentido de ter clareza nisso. E a igreja é um povo separado das práticas do mundo. A gente precisa entender isso. Permitindo o Senhor, irmãos, a semana que vem a gente entra de fato. Hoje foi meio que introdução mesmo, né? Eu queria só deixar claro isso. A gente só começou a entrar no verso 1 aqui de Gênesis, mas eu quero gastar um pouco de tempo, né, de por que Deus criou o homem só no sexto dia, né, logo depois o descanso, a necessidade dessa separação, da frutificação, da multiplicação, né? Então, permitindo o Senhor, amanhã no próximo domingo a gente entra de verdade nesse módulo, viu? Espero que o Espírito Santo vá até onde eu não consegui ir, que nos leve aonde nós devemos estar. Amém? Amém. Obrigado.